Obrigado, Jesus, pela alegria de mais uma vez podermos iniciar nosso encontro, procurando o conhecimento, procurando o aprendizado. Ilumine a mente de todos os que estão conosco, em seus lares ou aqui em nossa casa. Que suas vidas possam estar também voltadas para este compromisso de nos tornarmos melhores. Mesmo que tenhamos que enfrentar dissabores, desafios, nós poderemos agir de uma forma diversa, com a certeza de que qualquer melhora que façamos hoje vai reverter-se em nosso próprio benefício, em algum instante. Que o estudo do Livro dos Espíritos possa nos abrir o entendimento, e que este entendimento aberto nos conduza por veredas mais límpidas e planas, mais adequadas a chegarmos no horizonte que sonhamos, um horizonte de uma felicidade verdadeira, que não dependa nem de um corpo, nem de uma conta no banco, que não dependa nem de uma aparência física, ou nem mesmo do aplauso dos outros. Dependa somente da consciência em paz. Aceita a prece que assim deixamos em silêncio aos teus pés, para iniciarmos o estudo desta noite. Pai nosso, que assim seja. Cuidado com a vista. Tudo bem? Saudamos os que estão nos assistindo. Hoje continuamos transmitindo somente pelo Facebook e pelo nosso canal, o tvalvoradespirita.com.br. Mas você que está no Facebook pode trazer mais pessoas, pode falar para os seus amigos, pode chamá-los, porque nós vamos dar continuidade à parte da introdução do Livro dos Espíritos. Saudamos também os que estão presentes aqui na nossa casa hoje, lembrando que se por acaso esqueceram de trazer o livro ou não possuem o livro, nós temos exemplares avulsos que o Gaspar vai levar para quem levantar a mão por não ter trazido o seu Livro dos Espíritos. Todos têm? O Adir, mais alguém? Ok. Bem, nós vimos na semana passada alguns dos itens do Livro dos Espíritos na parte introdutória. E nós fomos até o item 7, certo? A secretária de Assuntos Doutrinários trouxe livro, trouxe papel? Cadê o seu caderno de anotação? Ah, bom. Quer dizer, anota pouco. Tudo bem, para caber no livro, mas tudo bem. Jovem tem boa memória. Bom, agora nós vamos começar a introdução já na parte do inciso 8º. Nós ainda não terminaremos todos os incisos, mas nós vamos andar bastante nesta parte introdutória, esperando que vocês que estão nos assistindo e vocês que estejam aqui se interessem para fazer a leitura complementar de cada um daqueles que nós vamos fazer um resumo, ok? Então o Raul vai colocar para nós o primeiro slide de hoje. Nós vamos fazer do mesmo modo que nós estávamos fazendo na semana passada. Vamos lá. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Você vai ver no item 8º uma advertência que Kardec faz e que serve para todos nós, em todas as nossas atividades pessoais, profissionais, que é justamente o que demonstra a seriedade da doutrina espírita. Pode ser resumido este capítulo 8º, este item 8º, exatamente nessa determinação que Kardec coloca. Aquele que deseje tornar-se versado em uma ciência, tem que estudá-la metodicamente, começando pelo começo,
seguindo o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Só assim que uma pessoa vai poder entender o todo. Nós estamos, muitas vezes, dominados por ideias muito levianas. Pessoas começam a frequentar uma casa espírita, assistem meia dúzia de palestras, começam a assistir novela de alguma emissora aí, que fala sobre entidade, sobre espírito, e acha que já é espírita. Acha que já conhece a doutrina, que já sabe dar palpite na vida alheia, inclusive. Aprendeu meia dúzia de conceitos e acha que já tem conhecimento vasto nesta área. E, naturalmente, pode até ter algum conhecimento. Mas quando uma pessoa que tem este comportamento não sabe a origem, como surgiu, que meios foram usados para desenvolver. Porque se você vê o que nós já vimos até aqui, com base, com fundamento no início, você percebe que se há uma coisa que não existiu, foi uma ideia pré-concebida da cabeça de uma pessoa. Nós vimos na semana passada que foram os próprios fenômenos que explicaram como é que se devia fazer para que a maneira de comunicar fosse mais rápida. Não foi alguém que inventou isto. Ou seja, naturalmente, esta maneira de compreender desde a origem já possibilita à mente da pessoa um raciocinar mais profundo, mais maduro. Ele não está falando de um achismo. Kardec inventou o espiritismo, mas eu não concordo com algumas coisas que ele falou. Tá bom, você tem o direito. Desde que você me explique por que você não concorda. E a pessoa não sabe explicar. E quando ela dá alguma explicação, ela dá uma explicação não racional. Não, eu não acho que Deus deixa que aconteça coisa ruim para as pessoas boas. Não, Deus é bom. A gente vê tanto argumento tolo a esse respeito, né? Deus é bom, Deus protege todo mundo, Deus ajuda. Eu também acho. Mas então você pode me explicar por que Jesus foi para a cruz? Onde é que estava Deus que deixou Jesus padecer injustamente? Que Jesus era Jesus. Não, então. E os apóstolos? Todos eles foram trucidados. Onde que estava Deus? Ou seja, você defende um empresário que não faz nada para você quando você vai ser preso. Se esse é o argumento que diz que você acha que tem alguma coisa errada, porque Deus sempre não vai deixar que coisa ruim te aconteça. Como é que ele deixou que tudo acontecesse com todo mundo que o defendeu? Então você vê que uma pessoa que tem esse argumento não conhece a base. Pode ter boa intenção, pode ter boa vontade, mas não tem fundamento. Por isso que a introdução, como o nome diz, nos dá fundamentos para que a gente comece a compreender o processo e depois entenda que tudo o que veio a seguir não é fruto de um achismo intelectual. É conhecimento alicerçado nas revelações que os fenômenos mediúnicos variados possibilitaram. Então, é preciso estudar do começo. Porque o povo está mal acostumado achando que ter religião é sentar na frente do padre, ouvir o padre falar, depois recebe lá a unção, recebe lá a hóstia e vai embora para casa e está pronto. Não, não é isso não. Se uma coisa a doutrina espírita não é esse comportamento passivo, colocando a responsabilidade da virtude no sacerdote. Como se o sacerdote fosse o único responsável por ele ser perfeito, ele fazer a coisa certa. E o fiel está dispensado. O dia que ele quiser ele faz errado, depois ele vai lá, Deus perdoa. Tem 3 coisas que são infinitas. 3 coisas. Anote aí que vocês nunca vão esquecer. 3 coisas são infinitas. O amor de Deus, o perdão de Jesus e a louça para lavar. 3 coisas nunca acabam.
E são verdades, são 3 verdades. Então, se você quer entender esse perdão, esse amor infinito, ótimo, mas isso não vai livrar você de lavar a louça. Tua vida vai ter que realmente enfrentar os problemas e aprender a administrá-los. E a única forma de a gente fazer isso é conhecendo os mecanismos que funcionam desse jeito. Vamos para o outro slide então, Raul. Nós vamos ainda, neste item número 8, dar sequência àquilo que está no seguinte. Kardec está explicando: dissemos que os espíritos superiores somente assistem a sessões sérias, reuniões sérias, sobretudo aquelas em que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Espíritos superiores não se metem em reuniões chulas. Espíritos superiores não respondem aos pedidos e aos chamamentos de ambientes ou pessoas que não estejam igualmente elevados. Continua o slide resumindo o item 8º. A leviandade e as questões ociosas afastam os espíritos superiores, do mesmo modo que entre os homens afastam as pessoas criteriosas. Você vê um grupinho de gente só falando bobagem, só falando besteira, só falando palavrão, só falando coisas fúteis. A pessoa que é séria não vai ficar ali. Ela pode até parar para ouvir um pouquinho, mas esse povo aí só está afim de se divertir com bobagem. Eu vou procurar outra coisa. Assim também os espíritos superiores. Então, aquele campo fica livre aos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem às nossas custas. Ah, eu fui num lugar que é espírita. É mesmo? Tá escrito lá. E o que eles fazem lá dentro? Ah, eles ficam perguntando se vai casar, se não vai casar, se vai ficar rico, se não vai ficar, se o negócio vai dar certo, se pode mudar de casa, se pode comprar o carro. E quem é que se comunica lá para responder? O doutor Bezerra. Não, Francisco não apareceu lá? Francisco de Assis ainda não? O que vão fazer esses espíritos elevados numa reunião de crianças curiosas? Nada. Quem é que vai atender esse tipo de solicitação? Espíritos semelhantes. Portanto, é importante que você tenha a ideia de onde você está se metendo. Porque procurar ambientes onde as coisas são sempre, vamos dizer, movidas por interesses materiais, isso vai, como está na introdução, atrair espíritos igualmente zombeteiros e materialistas para aquele ambiente. Ah, mas é que eu fui num lugar lá, o pai não sei o que falou tão bonito, deu um bom conselho. Ótimo, pode até dar. Porque os bons espíritos, eles podem ajudar as entidades que estão naquele lugar a que elas possam ajudar aquele infeliz que por ingenuidade ou por necessidade acabou indo lá. Porém, é preciso que para isso aconteça, exista mínimo de seriedade entre aqueles encarnados que estão fazendo esse negócio. Quando se envolve dinheiro, interesse ou negociações, e que, na verdade, não vai fazer quem está indo acordar, só vai fazer ficar dependente das opiniões, quem está falando lá não é um espírito elevado. Existem espíritos que não são superiores, que não são assim, né, uma Brastemp, mas que já têm uma boa intenção. São os espíritos benevolentes. Nós vamos encontrá-los lá na pergunta 107, 108 do Livro dos Espíritos. Mas eles não são espíritos que têm conhecimentos profundos, não são espíritos que têm capacidades amplas, podem falar uma coisa que está errada,
Como também nós vamos encontrar entre os espíritos impuros, os espíritos imperfeitos, aqueles que são os espíritos neutros ou os espíritos levianos. Os espíritos levianos, eles podem até ajudar as pessoas. Porque a alegria deles é produzir pequenas satisfações e pequenas inconveniências. Eles gostam disso, eles se divertem. É mais ou menos semelhante ao que faria um duende. Tanto é que eles colocam essa duende, trasgo, estão mais ou menos numa categoria de espíritos sem conhecimento, mas que às vezes prestam serviço. Lá no Harry Potter tem bastante exemplos sobre essas coisas. Tem um lá que ele fica escravo de quem lhe dá um presente, né? É um orelhudinho assim, muito mal vestido, com um jaquetão, magrelinho, com umas pernonas. Hã? É, o Toby. O Toby. Como é que ele fica ligado a alguém? Se alguém lhe dá um presente, aí ele fica tendo que servir aquela pessoa. É o Toby. Então você vê que são manifestações cinematográficas de conceitos que realmente existem. Só que não necessariamente com a cara do Toby. E ele pode, inclusive, atrapalhar alguém para fazer a vontade do seu amo. Ou seja, eles não estão numa categoria evolutiva de um espírito que só faça o bem, mesmo que seja assim, pouquinho. Como já é o caso dos espíritos benevolentes. Há uma mescla de interesse, de desfrute, de gozação, de fazer a pessoa escorregar na casca de banana para dar risada. São os chamados espíritos levianos. São os que recebem aquilo que eles pedem. Você traz para mim um saco de bala que eu te ajudo. Quer dizer, desde quando o espírito precisa de um saco de bala para fazer o bem para o outro? Para o encarnado. Mas tem um monte de gente que faz isso. Leva flor, leva presente. Então, o que nós estamos vendo no segundo slide é exatamente essa menção. Pode pôr o slide de novo? As leviandades e as questões ociosas afastam os espíritos superiores. Do mesmo modo que entre os homens também afastam as pessoas que têm critérios. O campo, então, fica livre aos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem às nossas custas. Continuamos ainda no próximo slide. O item 8º. Kardec, aqui neste slide, ele faz uma recomendação aos que estão lidando com a questão da espiritualidade e do espiritismo. E o aconselhamento está espelhado nessa frase. Dizendo aos que estão indo buscar o conhecimento através do estudo, através da tarefa, para que essas pessoas, ou seja, nós todos, sejam, além do mais, laboriosos e perseverantes nos seus estudos. Sem o que os espíritos superiores os abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. O professor vai apoiar aquele aluno que tem interesse. Mas o aluno que não quer saber de estudar, o aluno que falta, o aluno que não faz as lições, o professor larga ele. Então, todos nós que estamos querendo conhecer algo no sentido mais profundo e tendo contato com a doutrina espírita, às vezes nós somos levados à doutrina espírita por um problema físico, por um problema emocional, por um problema de família. Não, você não pode adivinhar como é a doutrina espírita. É a mesma coisa que você é levado a um médico, a um cardiologista por um problema cardíaco. O cardiologista, ele vai tratar, vai te examinar para resolver o seu problema, mas ele pode dizer, olha, os teus exames também estão mostrando que você tem um problema de pressão alta, você tem um problema de malformação de artéria, você precisa... Ele pode, pelo conhecimento dele, ampliar o tratamento, não apenas na questão do coração.
Então, naturalmente que uma pessoa pode chegar ao conhecimento da espiritualidade por uma necessidade, mas se ela percebe que através das ações magnéticas, curas acontecem, fenômenos ocorrem, alterações de conduta vibratória podem ser notadas no ambiente da família, pessoas ficam mais calmas, voltam a dormir, ou seja, alguma coisa existe que a pessoa não conhece e que de verdade pode fazer com que ela se abasteça de uma outra realidade que até então ela não vivia. Então, o fato em si de acontecer a melhora física não é o fator principal que muitas vezes o mundo espiritual faz com que alguém chegue à doutrina. Às vezes os espíritos trazem as pessoas por causa de problemas de saúde que são temporários, mas com a finalidade de que essa pessoa tome contato com uma realidade que antes ela não sabia. E que a partir daí ela possa dizer, nossa, eu vou aprender melhor isso, porque isso daí é muito diferente do que eu conhecia. Ou então ela diz, eu já sarei, já estou bom, que bom, agora já posso ir embora. Algumas pessoas chegam na casa espírita, isso é comum quando a gente tem cirurgia, e vem e falam assim, falaram para eu vir aqui para fazer cirurgia espiritual. Tá bom. Aí depois que ela sai da sala de passe, na primeira vez que ela vem, ela pergunta assim, quantas vezes eu tenho que voltar? Quantas vezes eu tenho que voltar? Geralmente eu digo para ela, nenhuma. Você não precisa voltar. Aliás, você não precisava nem ter vindo. Porque não é de vir 2, 3, 5 ou 10 vezes que você vai ter seu problema resolvido e aí você não precisa mais. Não. Pode acontecer de você vir 30 vezes e continuar doente. E o mundo espiritual pode te dar um reforço, pode te abastecer de esperança, te dar uma tranquilidade, mas você precisa passar por aquilo. Pode acontecer que na primeira vez você vem, o mundo espiritual possa fazer uma cirurgia e você não tem mais o problema. Agora, como é que você vai administrar essa realidade na sua vida? Aí você vai demonstrar quem você é, que interesse você tem em ser melhor. Por isso que Jesus falava, eu vou curar você, mas você vai e não peca de novo não. Porque você vai pensar que está curado por fora, pela aparência, mas você ainda está doente por dentro. Apenas a doença não está aparecendo. Se você voltar a fazer o que você fazia antes, coisa pior pode te acontecer agora. Porque antes você não tinha recebido ajuda nenhuma, agora você já foi ajudado. Ou seja, você aumentou a sua dívida. Trate bem agora da saúde que você aparenta ter, para que coisa pior do que isso não venha te acontecer. Mas a gente está cansado de ver pessoas que melhoram e você sabe que melhoraram porque desaparecem. Desaparecem. Já ficou bom. Que ótimo. Deus ajude que continue. Nós não queremos que a pessoa passe mal. Só para ter que voltar aqui e a gente fala, voltou, hein? Voltou, hein? Não. Nós não temos esse prazer mórbido de ver as outras pessoas sofrerem para terem que bater a porta. Não. Nós estaremos sempre aqui abertos. Mas é a mesma coisa de dizer, né? Por que você não aprendeu na primeira? Vai ter que passar uma situação mais difícil depois? Que você possa então ter vontade de aprender? Ótimo, você começou a ler alguma coisa espírita, você começou a entender como é o mecanismo, você passou a frequentar alguma outra instituição que você tinha perto da sua casa, não precisa ser aqui. Não, a pessoa melhora com a ajuda divina, aí ela volta para o mundo. E no mundo ela volta a se contaminar das coisas do mundo, achando que ela já se livrou do problema. Quando na verdade, muitas vezes, ela ainda está com o problema lá, né? Fumegando. Então isso que os espíritos estão explicando, pode pôr o slide novamente, representa um conselho para que nós que estejamos querendo aprofundar nossa existência, nós nos tornemos de verdade estudiosos, perseverantes, mesmo quando o problema tenha passado, que a gente não se livre da possibilidade de aprofundar a explicação, porque isso atrai os bons espíritos. Os espíritos bons,
eles observam que você está aproveitando a dificuldade, você está aprofundando-se por causa dela. Então eles te apoiam, eles te facilitam o caminho, eles fazem chegar a você explicações que você teria dificuldade de encontrar, mas que de repente acaba acontecendo facilmente para você. Eles põem você no caminho que você vai precisar para poder se desenvolver mais depressa. E isto é a consequência de um bom aluno ser bem atendido por um bom mestre. O bom mestre, quando descobre um bom discípulo, ele dorme toda noite pensando como é que ele vai fazer aquele discípulo no dia seguinte aprender mais. A alegria dele é ver o progresso de um aluno interessado. Mas só tem um cara lá que não quer saber de nada, vou perder minha noite estudando aqui, para quê? Ninguém está nem aí com nada. Amanhã eu dou uma enrolada e até logo. Então é isso que vai atrair entidades que não são elevadas. É o nosso comportamento, ok? Bem, até aqui alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário, pode levantar a mão, que o Gaspar vai levar o microfone para as pessoas. A Sônia que vai levar? Alguém quer fazer alguma pergunta ou tem algum comentário a respeito do inciso 8º? Bom, vamos então para o nosso próximo slide. Nós vamos, no inciso 9, vamos tratar deste tema. No inciso 9, Kardec, ele coloca as coisas dentro dessa temática. Kardec é muito crítico, então ele não despreza as opiniões contrárias das pessoas que naquela época não tinham conhecimentos profundos. Então, no item 9, o que ele vai falar? Ele vai abordar essas hipóteses, colocando que o fenômeno físico das mesas que giravam podia ser de origem inteligente ou não. Essas manifestações físicas, elas são produzidas por inteligências ou não? Ou por forças não inteligentes? Então, no item 9, ele vai colocar o seguinte, olha, o movimento pode deixar o slide, o movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão é saber se nesse movimento existe ou não existe uma manifestação inteligente. E, ao existir uma manifestação inteligente, qual é a fonte dessa manifestação? Quem está causando essa manifestação? Vejam como Kardec é criterioso. Primeiro, por quê? Porque se alguém provar que aquilo lá acontece pela ação da eletricidade, pronto, morreu Neves. Não precisa mais ir aprofundar nada. A eletricidade faz a mesa responder às perguntas. Agora, se não provarem que a eletricidade faz isso, vamos ter que chegar então na constatação de que uma mesa que responde de forma lógica, de forma inteligente, está sendo movida por uma inteligência. Não é pelo acaso. Não é pelo vento. Você escuta o badalar de um sino à distância e você sabe se é o vento que está batendo o sino ou se é uma pessoa. Porque a ventania pode fazer a corda do sino, levada para lá e para cá, dar umas batidas. Pem. Mas não tem uma sequência, não tem um ritmo. Daqui a pouco, pem, de novo. Não tem um espaço. Mas se você escuta na sua casa, pem, 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 não é o vento. Não é o vento. Alguém está batendo o sino. Alguém está movendo a mesa para que a mesa responda. Agora, Kardec não para nisso. Ele vai fazer essa outra questão. Qual é a fonte dessa manifestação? E quando ele pergunta isso, o que ele quer dizer? Se é uma inteligência, essa inteligência é de um ser encarnado ou é de um ser desencarnado? Porque só há duas inteligências possíveis. Considerando o homem como o único animal racional, que é plenamente inteligente,
Ou este animal racional está vivo, está movendo a mesa por alguma forma estranha que ninguém viu, ou uma inteligência está tocando o sino, só que ninguém está vendo. Portanto, é uma inteligência que não tem matéria. É isso que ele vai discutir no inciso 9. E ele vai abordar as hipóteses diversas daqueles que dizem que esse negócio é casualidade, que não existe não, que não tem nenhuma manifestação inteligente. E outros que vão dizer que sim, que existe, mas quem faz isso é o ser humano. E outros que vão dizer não, ninguém conseguiu detectar como é que um homem inteligente consegue fazer um negócio desse. Portanto, se você não consegue ver como é que esse negócio funciona, apesar de ser racional, é porque alguma coisa ainda não está explicada. Depois nós vamos no inciso 10, encontrar Kardec colocando a doutrina espírita defrontada por outras correntes que dizem que não existe interferência de espírito. Era, na sua época, um tema bastante controverso. E havia pessoas que não aceitavam que, porventura, os espíritos estivessem fazendo a mesa andar. Então, no inciso 10, que vocês estão vendo aí, Kardec vai exatamente contrapor racionalmente a estes argumentos que negam a possibilidade dos espíritos intervirem. É bastante interessante a gente analisar como Kardec argumenta. Porque na maneira de argumentar de Kardec na introdução, você percebe o vigor do seu raciocínio. Não são espíritos que estão argumentando, é o próprio Kardec, que estudou, que comparou e que está se posicionando para explicar os argumentos contrários. Depois nós vamos para o inciso 11. Você vai ver aí, o inciso 11 tem como título tipos de espíritos que se manifestam. Porque se a manifestação, Kardec vai concluir com todos os seus argumentos, não pode ser atribuída ao acaso, não pode ser atribuída a um ser encarnado, ainda que, vejam só, ainda que um malabarista, um prestidigitador, um indivíduo mal intencionado possa criar um mecanismo para fazer um negócio se mover sem que ninguém perceba. Pode ser. Mas este fato não anula a possibilidade de que em outras circunstâncias, em outros momentos, o objeto se mova sem que tenha sido manipulado. Não é mesmo? Ou seja, existe um museu de cera na Inglaterra da Madame Tussauds. Já ouviram falar? Todas as grandes personagens que o homem pôde ter contato ao longo dos séculos, desde, sei lá, de 1700, 1800, eles fazem um modelo de cera igualzinho à pessoa. Se você vai lá, você tira foto, parece que está tirando foto com o personagem. Ok. É possível fazer alguém escrito, escarrado, como aquele que está vivo, mas é de cera. Agora, o fato de ser de cera quer dizer que só existe gente de cera? Não. Pode existir a Dilma de cera. Não dá para. Vamos mudar de. Pode existir, sei lá, um ser, uma pessoa importante que seja modelado para ficar lá aparecendo, uma pessoa que foi visitar e ficou lá. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa que deu origem ao modelo de cera deixou de existir. Você tem os presidentes, você tem as pessoas famosas, os artistas representados lá. Continuam vivendo. Então, o fato em si de haver, eventualmente, alguém muito safado, muito esperto, muito astuto, que possa, eventualmente, fazer uma tramóia para fazer a mesa responder, é que nem aqueles, sabe aqueles parquinhos que o cara... Geralmente isso acontece muito no Natal, né? Eles fazem uns presépios e eles põem em movimento. Então tem o carinha lá, serrando a tora, né? Tem o outro fazendo a pescaria, né? Eles se movem. Tem uma mulher que entra da casinha, abre a janelinha e sai assim, volta para dentro, e sai, volta para dentro.
Ninguém vê, parece que ele tem vida. Parece que ele tem vida. Porém, você olha por baixo, está cheio de pininho, está cheio de motorzinho, cheio de fio, fazendo o movimento acontecer. Então pode acontecer um mecanismo, porém, isso não quer dizer que tudo o que aconteça seja produzido por alguém muito esperto. Por isso agora, no item 11, você vai ver aí, ó, que tipos de espírito, considerando que a parte do fenômeno que pode ser atribuída à ação dos espíritos aconteça, que tipo de espíritos que se manifestam? Kardec vai abordar isso neste item 11. Quais são os espíritos que podem utilizar-se dos fenômenos físicos para trazer suas mensagens? E é aqui que nós também começamos a fazer uma análise bastante mais adequada para ver como Kardec se ocupa de todos os detalhes. Quem são as entidades que se manifestam utilizando-se dos veículos materiais do início, da comunicabilidade dos espíritos? E ele fala, uma coisa bizarra, os seus detratores, os opositores, eles acrescentam, é que não se fala senão com espíritos de personagens conhecidas. E se pergunta por que só eles se manifestam. Os antigos, os que estavam ao tempo de Kardec, que liam as mensagens, vinham com essa conversinha meio de gente que não conhece, para tentar contrapor ao senso profundo da doutrina. Ah, mas só recebe o fulano, São fulano de tal, São Beltrano de tal, só gente importante que se manifesta. Diziam isto. Então Kardec está respondendo a isto. Pergunta-se por que só eles se manifestam, os importantes. E ele continua, é um erro proveniente, como muitos outros, de uma observação superficial. Quem está fazendo isso só está observando um pedaço da realidade. Entre os espíritos que vêm espontaneamente, existem mais desconhecidos para nós do que espíritos ilustres, que se designam por um nome qualquer e frequentemente por um nome fantasioso, alegórico. Agora, quanto àqueles espíritos que nós evocamos, ou seja, existem manifestações na Revista Espírita que Kardec evoca, por exemplo, o espírito de Mozart. Os espíritos, quando evocados e que possam ser se manifestar na reunião, ele está falando deles agora. Quanto àqueles que se evocam, a menos que não seja um parente ou amigo, é bastante natural que se dirija àqueles que se conhecem mais do que aqueles que não se conhecem. Você não vai evocar um espírito, tem algum espírito aí que esteja disponível para vir conversar? Não. A pessoa perdeu um parente, foi numa reunião, ela quer saber se o parente está bom. Vamos evocar o parente. Se ele tiver condições de se manifestar, ele será trazido ou ele virá. Agora, não tem sentido numa sessão em que se evoca o espírito, evocar-se qualquer um. Por isso que se conhece, nos casos das reuniões que são de evocação, se conhece a entidade. O nome de personagens ilustres impressiona mais, e é por isso que eles são mais notados. Você pode evocar um espírito que foi um príncipe, que foi um barão, que foi uma pessoa conhecida na sociedade, e aí ela se manifestando por causa da evocação, as pessoas falam, o fulano veio, é importante, quero ver ele receber os espíritos que não tem nada a ver. Eu me lembro que o Alipe contava uma história interessante. Em um lugar aí, o centro ficava assim de gente, porque a médium dizia que recebia Jesus. E o Espírito se manifestava, eu sou Jesus. E então, aquele povaréu todo, gente simples, humilde, que não conhecia nada. Um belo dia, vai uma pessoa que, sabendo desse processo, sabendo que as coisas
não são assim como as pessoas crédulas e sem estudo imaginam, ela vai lá e participa da reunião. E então, no meio da comunicação lá desse tal Jesus, ela pergunta para ele, escuta, por acaso você pode me dizer o que está no versículo tal, do evangelho tal? Eu falei assim, não sei. Não sei. E nesse outro livro? E fala um outro livro bíblico, da passagem, o que você quis dizer quando você falou que, né, e cita uma frase que Jesus teria dito, se não der a outra face, que aquele que, né, for agredido de um lado, que ofereça a outra face. Eu também não sei. Escuta, mas você não é Jesus? Se não, eu sou Jesus. Mas então, como é que você não sabe de não? Eu sou Jesus, o padeiro. O padeiro que morava na vila, chamava Jesus o cara. Aí ele se comunicou, o cara, quem é você? Sou Jesus. Ai, Jesus veio aqui. Todo mundo passou a endeusar Jesus, quando de verdade, né, não era o Jesus. É Jesus. Não, Jesus aí. Então você vê que, às vezes, as pessoas evocadas, elas naturalmente, elas são carregadas de algum conhecimento da parte de quem está presente, ou você quer evocar alguém que foi vítima de um acidente, apesar por ser uma pessoa famosa, você quer saber como que ela passou por isso. Mas existem inúmeros outros, que são os que Kardec atesta aqui, que não são nem um pouco famosos. Se você vai no livro O Céu e o Inferno, você vai ver que na segunda parte do livro O Céu e o Inferno existem depoimentos de espíritos de diversas condições evolutivas. E são espíritos, na sua grande maioria, anônimos, pessoas do mundo, pessoas que não... É o cego, o filho de não sei quem, o conscrito, o cara que se matou, que foi o suicida, ninguém conhece. Apenas, talvez tenha saído uma notícia do jornal que diz que o fulano morreu. Então o que Kardec fazia? Tendo notícia de que houve um acidente ou houve um crime, muitas vezes, com o nome da pessoa que estava no jornal, que às vezes eles publicavam, na reunião mediúnica de estudo, na Sociedade Espírita de Paris, com os médios que ele dispunha, ele evocava aquele espírito para contar o que aconteceu, para o estudo e posterior publicação nas obras espíritas. Então, como Kardec é o responsável por esse estudo, toda a equipe de trabalhadores do Espírito da Verdade secundava Kardec com aquilo que ele estava buscando em termos de trazer essa entidade para se manifestar. Mas, no caso, eram espíritos que não tinham nenhum conhecimento, não tinha nenhuma fama. Esse é o conteúdo básico do inciso número 11. Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Aqui, o Paulo, a Sônia vai trazer o microfone. Fala, Paulo. Há pessoas que aqui pra gente parece que é tão nobre, tão importante, tão sábio, mas que vai pro lado de lá é um desastre, né? No caso de pessoas importantes que apareciam lá. Assim, pra gente aqui no nosso ambiente é maravilhosa, inteligentíssima, pessoa cheia de cultura, mas do lado de lá a gente vai ver que não é tudo isso também, né? Bem, se nós já estivéssemos um pouquinho abertos no nosso raciocínio, nós já veríamos isso mesmo aqui, do lado de cá. É que nós somos muito tolos na análise das pessoas, nós somos muito bobinhos, nós somos muito crédulos, nós somos muito imaturos na maneira como a gente disseca o perfil de uma pessoa. Nós costumamos enaltecer pessoas que demonstram cultura por sua eloquência ou por sua erudição. Mas isso não quer dizer nada em questão moral. Isso é apenas a pessoa é um caminhão de livro. Mas o motorista é um despreparado, é um alucinado, é um maluco. O motorista desse caminhão. Então, além do que você disse ser verdade, o problema não é a gente se a gente treinar o nosso olhar, o que seria até muito bom, para ficar decodificando os sinais que as pessoas dão. Porque quando nós temos esse olhar treinado, o que acontece é que nós erramos menos.
Nós não contratamos pessoas que você sabe que não estão demonstrando pelas suas aparências, sua fala, aquilo que elas dizem que são. Nós não nos enroscaremos afetivamente com pessoas que a gente está vendo que não vai dar certo. Só porque é bonitona, só porque é bonitão. Nós saberemos dar uma direção lúcida para nossas escolhas. Porém, não é tão importante isto quanto é importante a gente pensar, eu sou o que as pessoas pensam que eu sou? Isso é muito mais grave. Eu sou aquilo que as pessoas imaginam que eu seja, no caso das pessoas que nos elogiam, as pessoas que nos admiram, as pessoas que olham para nós assim, com aqueles olhares assim, oh meu Deus do céu, oh eu queria ser como ele, como ela. Nós somos assim? Ou isso é uma figura que a gente cultiva, isso é uma fachada que a gente gosta de pôr, e dentro, no fundo, na nossa intimidade, a gente é uma tranqueira. Porque quando a gente for para o outro lado, mesmo que ninguém nos tenha descoberto luminosos, nós teremos luz. Mas também, mesmo que todo mundo nos aplauda, nós seremos um carvãozinho, se nós não tivermos aceso a nossa iluminação. Portanto, é bom a gente ter este contato com a verdade pela observação, pelo amadurecimento, por você ver as pequenas coisas. Mas mais importante do que isso, é você saber se você realmente é aquilo que as pessoas pensam que você é. Ou, se não tem ninguém que pensa nada a seu respeito, se você pensa algo de você e aquilo que você pensa corresponde à verdade. Ah, eu sou bom, sou bom. Ah, você é bom por quê? Ah, porque eu ajudo o asilo. Ah, isso é bom? Não, ajudar um asilo é bom, mas isso faz você bom? E fora do asilo, quem mais se ajuda? Não, peraí, eu tenho que cuidar da minha vida, dos meus filhos, eu ajudo o asilo. Quer dizer, então você vê que o autoconceito, sem uma análise, faz com que as pessoas se iludam a respeito delas mesmas. E não existe nada pior para nenhum de nós, quando a gente desencarna, do que a gente se encontrar consigo próprio. Isso é muito grave. Isso é, veja só, num dos livros do espírito Eurípides Barçanufo, escrito através, acho que do Bacelli, eu acho que não é o Eurípides tem um hospital, quem escreveu o livro foi o doutor Inácio Ferreira. E ele conta que lá no plano espiritual, Eurípides é responsável por um grande hospital que tem 4 pavilhões, onde ele atende os doidos, os loucos. E que um dos pavilhões é destinado exclusivamente aos que foram espíritas na Terra. E ele conta que lá é onde tem mais trabalho. Porque os espíritas que chegam do lado de lá, sem esta autoanálise, eles querem privilégio. Não, eu era passista. Eu falava, fazia palestra, eu ajudava as pessoas lá no centro, eu frequentava, eu era dirigente, eu era coordenador do grupo mediúnico. Eu não vou varrer o chão, não. Ele conta, inclusive, esse fato. Lá tem um ambiente, tem um pátio, então eles dão trabalhos para as pessoas aprenderem a se autodisciplinar. Aí os espíritos, não, eu não sou espírito, não vou ficar varrendo esse chão, não. Quer dizer, por quê? Porque sentou-se em um autoconceito sem nunca ter analisado se de verdade ele era. Só porque ele frequentava algum lugar, né? Então, por isso é que é importante na sua pergunta, Paulo, que a gente pense nessas duas questões, nesses dois aspectos, né? Que certamente, se os outros se danarem porque estavam fantasiando sua vida e descobrem que não eram o que eram, vai ser ruim para eles, isso vai ser ruim para nós também. Se chegar a nossa vez, a gente chegar lá e agora? Sou eu que estou pelado. Né? Descobrir que você é que está nu, isso é muito pior do que ver a nudez dos outros. Né? O Johnny levantou a mão. Você já respondeu. Não. Ah, bom. Ele sempre faz isso. É que eu estou tentando pensar como é que eu vou formular, mas assim, primeiro você colocou que os espíritos superiores são movidos por ambientes sérios. Eu não, o Kardec. Sim, com a sua explicação você me passou isso. E aí você colocou um cenário em que a pessoa dizia que recebia o Espírito de Jesus, que por si só já seria algo de
de se desconfiar, tá? É comum, nesse caso, em ambientes que são sérios, a gente questionar o espírito, questionar questões, por exemplo, questionou um versículo da Bíblia, questionou questões que seriam de, obviamente, conhecimento de Jesus, sendo o próprio Jesus. Por que eu questiono isso? Porque eu penso que nesse exato momento pode estar havendo milhares de reuniões mediúnicas em que estão sendo evocados espíritos que, por si só, você colocou aqui também, que está escrito no livro dos espíritos, que são personagens ilustres. Não necessariamente personagens ilustres são os espíritos superiores também. Tá? Então, como que você predispõe que esse espírito vai estar em milhares de evocações simultaneamente? Como que se dá essa comunicação? E se é normal você realmente questionar o espírito, ou se é necessário, efetivamente, você questionar o espírito nesse sentido? Bom, são duas questões aí. A primeira delas é que, ao tempo de Kardec, as evocações eram muito utilizadas para o estudo dos diversos tipos de entidades do outro lado, nas suas situações efetivas. Com o desenvolvimento do próprio processo mediúnico, com o amadurecimento de um número maior de médiuns, o próprio processo da evocação perdeu primazia para o processo da natural manifestação espontânea, em que, nas reuniões, ninguém evoca ou não se evoca o fulano de tal, por uma obrigação. Nas reuniões que as casas espíritas geralmente mantêm para ajudar as entidades em necessidades, não são só necessariamente reuniões de desobsessão, mas são reuniões mediúnicas para o esclarecimento de entidades aflitas. Geralmente, quem faz a seleção de quais espíritos vão se manifestar através dos médiuns A, B, C, D, são os mentores espirituais daquela reunião. Eles, então, é que encaminham segundo a metodologia deles para aquele dia naquela reunião. Agora, pode acontecer, uma vez estando um grupo harmônico, um grupo de pessoas bem coeso, trabalhando já com seriedade há um bom tempo, que em determinada situação alguém possa dizer assim, olha, o fulano de tal, ele desencarnou numa situação difícil, é o tio da fulana, é o conhecido meu, está numa situação assim. Nós podemos pedir a Deus que possa permitir que ele venha? Pode. Não quer dizer que ele vai vir. Nós não estamos na tarefa que Kardec estava. Muitas vezes a entidade não está em condições de se manifestar. Muitas vezes ela está perturbada ainda, porque todos nós passamos por um estágio de perturbação, como alguém que acorda de um sono sem saber onde está. Muitas vezes ele está numa região onde ele não pode ser acessado. Nós não sabemos. Por esse motivo que os espíritos orientadores preferem que você deixe a eles a oportunidade de eles trazerem espontaneamente. Agora, numa situação dessa, é muito comum, por exemplo, o Chico, muitas pessoas iam ao Chico pedir notícia dos seus parentes que tinham morrido. E o Chico tinha a capacidade, pela sua mediunidade exuberante, de ver e sentir o mundo espiritual. Muitas vezes as pessoas voltavam de lá sem nenhuma resposta. Outras vezes, alguém que tinha posto o nome daquela entidade, daquele que morreu, levava o bilhetinho lá, com um monte de nome, né? Aí, naquele nome, quando o Chico olhava naquele nome, vinha uma entidade e dizia, olha, eu sou o avô dele, eu quero dizer para a família ficar tranquila que ele está se recuperando, mas ele ainda não pode trazer notícia, mas ele está bem. Não foi ele que trouxe a notícia, foi um ente querido que o está ajudando. Ou outras vezes não vinha nada. Existem milhares de casos de pessoas que foram 2, 3, 5, 10 vezes a reunião em Uberaba para conseguir, pela primeira vez, uma manifestação do espírito que eles estavam querendo sentir. Então, nesse aspecto, o mundo espiritual, para não gerar toda essa dificuldade, você evoca e não pode vir, evoca e não pode vir, evoca e não pode vir. Eventualmente, o mundo espiritual diz, olha, se vocês precisarem evocar, vocês invocam, mas não fiquem esperando que vai vir. Porque o trabalho de uma casa como a nossa, por exemplo, e de outras casas, na reunião de esclarecimento, se devota a todos os espíritos que estão precisando disso e que possam estar na reunião. É claro, por exemplo, morreu alguém da família A, que é membro da instituição. Pode acontecer daquela pessoa, estando em condições, manifestar-se.
manifestar-se na reunião através de um médium e dar-se a conhecer. Ele pode dizer, sou eu, fulano de tal, estou aqui para dizer que tá tudo bem, estou feliz, saudade de vocês, mas eu estou bem, não precisa se preocupar. Pode acontecer. Mas, por exemplo, meu avô morreu, todos os meus avós morreram e nenhum deles nunca se comunicou. Nunca. Que eu saiba. Nunca se comunicou. E nós também nunca evocamos eles para que se comunicassem. Uma vez que nós não temos essa necessidade de... A gente pede a Deus que por eles, que eles sejam felizes, que eles possam estar bem, certamente eles devem vir aqui. A diretora da nossa casa, a nossa fundadora, a dona Emília, passou anos já desencarnada, nunca se comunicou. Comunicou-se, acho que há um ano atrás, na nossa reunião mediúnica. Então, a comunicação, então, nasce do mundo espiritual para o mundo físico, uma vez que nós não estamos em nenhum tipo de atividade de aprofundamento doutrinário, de fazer essa conferência. Agora, a outra questão que você põe é interessante. Uma vez que um espírito se manifeste e diga que ele é fulano de tal, naturalmente, o dirigente, alguém que esteja responsável por aquela reunião, na hipótese de ter alguma dúvida, ele tem todo o direito e mais do que isso, ele tem o dever de perguntar para o espírito. Tem o dever. Não como alguém que quer testar o espírito. Ah, você é Jesus, que bom, então me diz uma coisa, que tinha mesmo? Quantos eram os galões de água que você fez virar vinho? Diz para nós. Não são com perguntas capciosas que você pode fazer isto. Mas você pode perguntar coisas, porque se realmente o espírito é elevado, ele vai entender que você está cumprindo o seu dever, e ele te responde. Mas se na verdade ele não é o espírito que ele diz que ele é, ele vai dizer exatamente isso. Quem é você para me questionar? Se o espírito que diz que é Francisco de Assis, que é João Evangelista, se ofender com alguém que vai fazer uma pergunta para ele, até para realmente ver se se trata do mesmo espírito, esse espírito não é o espírito que diz que é. E é isso que dá segurança quando um grupo é dirigido por pessoas que conhecem a doutrina. Porque naturalmente, muita gente engole. Muita gente engole. Eu já contei aqui o caso de uma médium que vinha aqui, metida a querer ser mais do que as outras, e que ela estava sempre nas reuniões mediúnicas recebendo o tio de um, a tia do outro, sabe? Eu não estava presente, porque eu estava fazendo o nosso encontro de estudo, mas no outro local onde nós estávamos, ela sempre recebia alguém de alguém da família, e os bem intencionados trabalhadores, recebeu a minha avó, falou comigo. Uma semana era a avó, na outra semana era o pai, na outra semana era o tio, na semana era o irmão. Sempre pela mesma médium. Aí um belo dia, ela começou a dizer que ela via os espíritos, que ela estava veio falar comigo, eu vejo sempre duas entidades, dois ETs ao meu lado, eu saio, durante o sonho, vou fazer as viagens com as naves espaciais, não sei o que. Fala, que bom. Tá bom. Assim, né? Minha mediunidade está ficando como um raio-x. Tá ótimo. Vamos testar. Preparei 3 envelopes, lacrei e falei para ela, você permite que a gente possa fazer um teste com você para ver até que ponto essa coisa está sendo assim, para a gente poder entender como é que a gente lida com a sua mediunidade? Pois não. Pusemos ela na sala de passe com a minha mãe. Olha, você tem 3 envelopes, dentro desses envelopes tem alguma coisa que você pode responder. Então, os espíritos que estão te assessorando não precisam abrir o envelope para responder. Você então tem o tempo do nosso estudo aqui, que era 2 horas, para você poder se concentrar e responder o que está perguntado lá dentro. Tá bom.
15 minutos ela tinha já devolvido os 3 envelopes. Tá bom. Aí eu peguei os envelopes, na outra semana, eu a chamei, dei uma tesoura para ela, falei, agora você abre o envelope. Veja o que você respondeu. Estava grudado na capa do envelope, as linhas que ela podia responder. E aí você abre para você ver o que está lá dentro. E aí, nada correspondia a nada. Só que os trabalhadores que não estudam, que não têm uma noção, a não ser de, ai, a fulana falou comigo, que bom. Essa coisa do querer ser bajulado ou ser babado, ao invés de analisar, estavam indo de roldão nesse processo de encantamento feito por uma pessoa irresponsável. Tão irresponsável que na outra semana ela nunca mais apareceu. Mudou de centro, levou aí meia dúzia que se afinizavam com essa mesma fajutice e foi abrir uma outra instituiçãozinha que deu o nome da nossa casa. O mentor da instituição é a nossa Dona Maria Ribeiro, lá. Alguém acredita nisso, pelo menos, né? Lá. Então, o que é o problema é quando você está num lugar, num grupo e que não tem um dirigente, uma pessoa que minimamente conheça para não se deixar levar pela fantasia. Porque de fantasia, né, a mente humana está lotada. Ah, pegou fogo num prédio, morreram 10 pessoas, aí a televisão mostra, aí o médico vem na reunião, ai, porque eu senti que tinha lá daquele prédio, pegou fogo, três espíritos que morreram lá vieram em mim. Vocês lembram do tsunami que deu lá na Indonésia, no Natal de 2004? Morreram 240 mil pessoas. Naquela época, eu me dirigi aos médicos e disse, escuta, não vai ninguém receber aqui nenhum indonésio que morreu afogado, viu? Porque nenhum indonésio vai sair da Indonésia para vir se manifestar aqui no Bezerra numa outra língua. E eu tive que avisar, porque a boa vontade das pessoas poderia, inclusive dos médiuns, interpretar que algum espírito que morreu afogado na represa, porque foi nadar na represa, mergulhou e morreu afogado, fosse lá da Indonésia, porque sentiu a falta de ar, sentiu a água na cabeça, aquela coisa toda em cima dele, morreu sem porque o espírito mantém essa sensação, e o médium sente. Mas daí a ligar que o negócio foi lá do espírito da Indonésia, peraí, o cara ainda está debaixo da água, está se sentindo afogado, como é que ele vai sair de um país do outro lado do mundo para vir se manifestar numa reunião mediúnica num outro país com outra língua? Ele ainda não tem a ideia nem de onde ele está. Então, a ilusão que os médiuns às vezes criam na sua mente de que aquela entidade que ele está sentindo corresponde a tal acidente ou a tal ocorrência, é da cabeça do médium. É da maneira como o médium ainda não sabe trabalhar essas coisas. E ele, às vezes, quer fazer conexões. Ele simplesmente não diz, recebeu um espírito que morreu afogado. Não sei onde estava. Ele vai dizer, o cara lá da Indonésia se manifestou aqui. Não manifestou não, porque eu proibi. Eu proibi do ponto de vista doutrinário. Não é possível que alguém da Indonésia se manifeste aqui, nessas condições de tempo. Então é assim que a gente entende que as tarefas mediúnicas devem ser administradas, dentro do conhecimento que a doutrina nos oferece, entendeu? Bem, nós vamos para o outro... a Lúcia levantou a mão, isso aí. Pode falar, Lúcia. Eu queria perguntar que se o espírito só se manifesta em reunião mediúnica, ou qual é o nome que a gente dá quando a manifestação é no dia a dia. Por exemplo, é comum uma pessoa que está para desencarnar ter contato com irmãos, né? E sempre os mesmos. Eu tive algumas experiências assim. Então, eu queria saber se é uma ilusão, porque a pessoa não é médium, se é uma ilusão dessas pessoas,
ou se realmente eles estão ao lado, porque ela tinha uma conversa assim de perguntas e respostas parciais. Olha, nós vemos isso nas obras de André Luiz, esse fenômeno em si. No momento em que o indivíduo está perdendo vitalidade orgânica, o seu perispírito fica mais facilmente exteriorizável, ele se desloca mais facilmente do corpo. Então, ao mesmo tempo, ele faz parte da vida física e da vida extrafísica, da vida além da matéria. Ele então, nessas horas, ele enxerga com os olhos e enxerga com a alma. Se a fraqueza é aquela que antecede a morte, é comum que este indivíduo não saiba identificar se quem ele está vendo é um vivo ou é um morto. Então ele começa a falar com o tio, com a avó que veio lá, veio vê-lo, não sei o quê. Então ele acha que é... Olha, não senta aí não, tá, o fulano está sentado aí. Senta na outra cadeira lá. Ele acha que é uma pessoa viva, porque de verdade é uma pessoa viva, só não está no corpo. Mas a falta daquele peso da matéria já está permitindo que ele consiga conectar-se com as realidades do plano espiritual. Vamos supor que esse indivíduo se recupere nesse processo da enfermidade. Ele toma um remédio, vai se recuperando, naturalmente o corpo vai reassumindo a sua função de velador da vida invisível, e então ele para de ver essas entidades, que quando ele estava na fragilidade ele estava vendo. Mas se ele está no processo de ir embora, isso já é um indício de que ele está se encaminhando. Mas não é que ali ele virou médium. É que pela facilidade dele sair do corpo, seu perispírito está participando ao mesmo tempo daquilo que lhe resta de vida física e daquilo que ele está recuperando de vida espiritual. Ele vê pela alma e vê pelo corpo ao mesmo tempo. É por isso que surgem essas confusões. E quem é que ele vê? Geralmente alguém querido. Geralmente, mas não é todo caso é assim. Tem pessoas que de verdade vão para o outro lado cercadas de entidades perturbadoras. Então é um processo, às vezes, de amedrontamento até que a entidade sente quando vai desencarnar nessas condições. Então isso não é o processo da mediunidade que nós estamos tratando numa casa espírita. Isso é a fenomenologia do contato com o outro mundo, quando o nosso corpo já não tem tanto peso que barre essa ligação com o mundo invisível. Ok? Fala, Johnny. Isso funciona nos dois pontos, por exemplo. Uma pessoa que está próxima da desencarnação, ela tem algumas percepções, visões, e também uma pessoa que tem uma alta mediunidade, não sentir, não ver, não ouvir, é possível também? Uma pessoa que tem uma alta mediunidade, como? Uma pessoa que tem uma mediunidade aflorada, não exercer visão, ouvir e sentir. Da mesma forma que a pessoa que está próxima de desencarnar, por exemplo, enxergar alguém, mas até ela não tem uma mediunidade, mas pelo fato de estar próxima da desencarnação, ela acaba aflorando algum desses sentidos. Bem, veja só, o fenômeno mediúnico, ele é uma faculdade do espírito num corpo de carne. Quando o corpo de carne está mais debilitado, o perispírito fica menos preso a este corpo. Então, os fenômenos mediúnicos, assim chamados por enxergar, ouvir, ver, etc., eles são mais vivos, eles são mais assim, patentes, são mais exuberantes para aquele que está passando por ele. Então, neste caso, o que está possibilitando isto é a fragilidade do organismo de carne. Um médium, quando ele está encarnado num organismo saudável, ele não tem 100% das faculdades mediúnicas afloradas. Ele não tem. Vamos supor, nós vemos no livro do Espírito André Luiz, Os Mensageiros, no lar de Isabel, capítulo 45, 46, 47 desse livro, que a Isabel tinha vidência, mas que os espíritos responsáveis pela vidência dela bloquearam o potencial de enxergar, deixando que ela enxergasse apenas 10% do que realmente acontecia. Porque ela era mãe, ela tinha que cuidar da família, tinha que trabalhar, tinha que ganhar seu dinheiro, tinha ficado viúva. E neste caso, ela não podia ter um contato com o mundo espiritual
tão pleno, porque isso iria perturbar o equilíbrio da sua atividade como mãe, como dona de casa, ela tinha que fazer outras coisas. Então você vê que o mundo espiritual trabalha para ajudar o médium nos momentos em que ele não está atuando como médium. Agora, quando o corpo fica frágil, sendo médium ou não sendo médium, essa maneira de captar o mundo espiritual vai ser comum. É preciso que o indivíduo esteja muito assim, endurecido vibratoriamente, para que ele não perceba nada. Ok? Bem, vamos então a nossa 43, né? A Ana Paula pôs para mim aqui, começa a atividade no lar de Isabel, no capítulo 43. É isso, Ana Paula? Põe no índice lá que a gente já vê isso. O Raul vai colocar para nós o slide seguinte, que vai tratar dos itens 12, 13 e 14. No item 12, Kardec vai trabalhar sobre a identidade dos espíritos. Quem são os espíritos que se comunicam? Como que a gente pode aferir essa identidade? É possível? Como que a gente, como numa reunião mediúnica, a gente pode ter uma convicção de que se trata de realmente uma pessoa, um homem, uma mulher, que tenha aquela aparência manifestada na reunião como uma coisa verdadeira, né? Então nós temos aí o item 12. O item 13, ele vai explicar as contradições que surgem na época de Kardec nas comunicações dos espíritos. Alguns podiam dizer, mas o espírito falou que tinha o céu, tinha o inferno. O outro falou que não existia o céu e o inferno. Como que isso pode ser explicado? Nós, acho que no final do livro dos Espíritos, quando nós estávamos estudando, Kardec aborda essa questão. Lá na pergunta 1015, 1016, nós trabalhamos este tema. Pode ser que aquele espírito esteja falando de uma coisa que ele sabe somente no padrão de conhecimento dele. Ou pode ser que ele esteja falando porque as pessoas que estão ouvindo não aceitariam uma outra opinião que fosse discordante daquelas que eles já têm. Então, para não criar uma polêmica, muitas vezes os espíritos atuam de uma forma diplomática para não ferir determinadas suscetibilidades. Lembram disso? Nós estudamos isso há pouco tempo, né? Agora, existem espíritos que não têm conhecimentos e que às vezes falam de coisas que não sabem e dão palpites. E aí a pessoa fala assim, mas foi o espírito que falou. E daí? Quem que era esse espírito? É um espírito de porco. Você foi lá atrás saber se era o espírito que sabia? Não, é que era o espírito. Falaram para mim que era o espírito que mandou. Mas e daí? Mas o espírito sabe tudo? Todos os espíritos? Se alguém falar para você, se encontrou na rua, o cara fala assim, corta o seu cabelo, que vai ser melhor para você. Você vai lá então, procura o primeiro barbeiro e rapa a cabeça? É assim? Você não sabe quem é essa pessoa, você não sabe por que ela falou isso para você, você não sabe se ela não é um maluco que fugiu do hospício agora há pouco. E aí? Você vai fazer? Claro que não. E como é que só porque alguém disse que é de um espírito, você vai engolir? Então, essa identidade dos espíritos, Kardec aprofunda muito intensamente. Seja aqui, na introdução do Livro dos Espíritos, seja lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá também ele fala sobre isso. E depois o item 14, o estilo e os erros de ortografia nas manifestações. Alguns podem ter pego algumas mensagens de, mas o espírito errou aqui. Ele não sabe escrever. E esse estilo não é do espírito que estava lá. Veja só que interessante. O primeiro livro que o Chico Xavier publicou no nosso mundo aqui no Brasil foi um livro de poemas, Parnaso de Além Túmulo, que tinha os poetas brasileiros e portugueses desencarnados escrevendo e fazendo poemas no estilo deles, quando estavam vivos. E quem é que estava escrevendo? Um indivíduo que tinha ido até o 3º ano primário. Tanto que um dos sábios da Academia Brasileira de Letras, se não me engano, o autor de Reinações de Narizinho, o escritor Monteiro Lobato, disse, ou isso que acontece aqui realmente demonstra
que existe alguma coisa do outro lado que está produzindo isso, ou então nós temos que garantir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras para esse homem, que está fazendo esses poemas, porque é um sábio, que era o Chico Xavier. Então, os erros e as ortografias são interessantes. Emmanuel escreveu uma vez, através do Chico, uma mensagem. O Chico teve uma época que foi aos Estados Unidos promover a doutrina espírita. E Emmanuel escreveu uma mensagem especular. A mensagem especular é uma mensagem em inglês, escrita, de uma forma que para você ler a mensagem, você tem que pôr um espelho para que aquilo que está escrito no papel se reflita e você leia pelo espelho. Quem usava essa técnica era Leonardo da Vinci para fazer os seus cadernos, para que ninguém conseguisse ler o que estava ali. Dizem, né? Mas Emmanuel escreveu uma mensagem desta em inglês. Imagina, o Chico nunca estudou inglês, né? Mal e mal o português. Nós sabemos que o Chico é um espírito muito, muito dotado. É o próprio Kardec. Mas nesta encarnação, ele veio sem conhecimentos básicos. Veio na miséria, na pobreza. Então, Emmanuel, em um momento para mostrar como é possível a mediunidade, escreve de trás para frente uma mensagem em inglês. E então aquilo foi muito assombroso, porque é uma mensagem que tem começo, meio e fim. Aí uma pessoa que entendia de inglês naquela época disse, mas tem um erro aqui, que ele usou uma expressão que não devia ter o that, que não precisava ter posto o that nesse ponto da frase. O cara conseguiu procurar um pelo em algum lugar para dizer que o Emmanuel errou. E falou para o Chico. Aí o Chico falou assim, sabe o que acontece, meu filho? Emmanuel está dizendo aqui, põe aí, a Ana Paula está com a mensagem na tela, vê se o Raul consegue pôr. O Emmanuel está dizendo aqui que ele está fazendo um curso de inglês ainda, ele não é assim qualificado. Então, ele naturalmente, que ele vai cometer alguns erros na língua, que ele ainda não domina totalmente. Quer dizer, né, é uma forma de você dizer, não, é uma bobeirinha aí, que tudo bem. Mas o cara não viu toda a mensagem especular em inglês, escrita, mas viu que ele usou o nominativo, sei lá o que ele falou lá, que não era assim, não devia ter sido usado naquela posição da frase. Tá bom. O Raul, você passou para o Raul, Ana Paula? Essa mensagem está na internet e vocês vão poder ver tanto a escrita inversa quanto a escrita pelo vidro. A hora que o Raul já puder, já põe na tela. É, isso mesmo. Então, em português, né? Imagina escrever isso em inglês. Raul está adequando a imagem para você poder ver essa mensagem que foi recebida. Ana Paula, põe para mim essa da direita embaixo, que tem um negocinho escrito. Página, amplia isso para mim, página psicografada. Não, eu quero do Emmanuel. Foi publicado no livro Mandato de Amor, mas não foi escrito nessa época. Foi escrito em 4 de março de 1900 e quanto? Veja lá, deixa eu ver. Idioma inglês na sede da União Espírita Mineira em 4 de abril de 1937. 1937. Bom, em 2 minutos. Achou aí, Raul? Vai dar? É que como ela está invertida, é difícil a gente entender, então leva um tempo para a gente colocar na internet, né? Olha lá. A do lado esquerdo, obviamente, está invertida, né? É a original. E a do lado direito é aquela que foi traduzida depois pelo espelho, né?
My dear and generous friends of fraternity's doctrine. E assim ele vai. E aí em uma dessas palavrinhas aí, do D, acho que foi o D, não foi o det, que o D não precisava ter sido posto, porque ele está estudando. O mano ainda não está formado, não está diplomado em inglês no plano espiritual. Então, é uma curiosidade, né, do processo da mediunidade, exuberante, e né, tenta você escrever uma linha de trás para frente, em português, para ver se dá certo. Ok, vamos então para o próximo slide. Agora vai andar mais depressa, eu acho. Vamos lá. Então, até aqui nós vimos os itens resumidamente, né? O item 14. Agora vamos lá, o slide que você vai ver aí. Preste atenção no que está no texto. O Raul, a hora que eu já pedi, você deixa as coisas já encadeadas, que agora vai ser um depois do outro, tá? Além da reconhecida genialidade, o que as pessoas a seguir tiveram em comum? Vincent van Gogh, pintor holandês. Dá para tirar o símbolo da TV dali? Nasceu em 1853 e morreu em 1890. Esse é um pintor já muito conhecido de nós, mas um coitado na época, ninguém sabia que ele existia. Depois, o próximo. Paul Gauguin, pintor francês, que era muito amigo, ou eles disputavam muito, ele e o Van Gogh, eles disputavam as pinturas, os lugares, eles eram amigos e ao mesmo tempo eles eram, assim, né, concorrentes. Gauguin depois ele vai para a Polinésia, e ele se notabilizou por pintar toda a região da Polinésia, toda a região das mulheres da Polinésia, então daqueles barquinhos dos indígenas da Polinésia, muito bonito. O próximo, Tchaikovsky. Compositor russo, nascido em 1840 e desencarnado em 1893. Além da reconhecida genialidade, o que mais que eles tinham em comum? O próximo, Robert Schumann. Nasceu em 1810 e morreu em 1856. O próximo, Sergei Rachmaninov. Pianista e compositor russo. Nasceu em 1873 e morreu em 1943. O próximo. John Nash. Aquele que deu inspiração para o filme Uma Mente Brilhante. Um filme de um matemático. Matemático americano que nasceu em 1928 e morreu em 2015. O que todas essas pessoas famosas, geniais, etc., tinham em comum além da genialidade? Todos foram personagens célebres, inteligentíssimos, que sofriam de transtornos mentais ou loucura. Todos eles. Van Gogh terminou no suicídio. Ficou um bom período de sua vida num hospício. Pintou o hospício. Tem pinturas dele dentro do local em que ele ficou internado. Gauguin tentou se suicidar e morreu depois, atacado pela sífilis. Tchaikovsky tem duas mortes. A oficial, que diz que ele morreu de cólera, e a versão atual, que relata o fato de ele ter se matado. Porque como homossexual na época da Rússia, ele estava sendo convocado pelos chefões políticos da sua cidade para que ele se explicasse perante a comunidade pelo fato de ele ter essa inclinação homossexual. E obviamente isso ia ser apesar de toda a sua fama, isso ia ser uma vergonha. Então ele estava pressionado e acaba se matando nessa ocasião. Schumann teve tentativa de suicídio em 1854, depois ele foi encaminhado para um manicômio, onde ele ficou internado até sua morte em 1856. Schumann sofria determinados ataques de inseguranças, de transtornos, e nessa época um médico
daquele período disse que tinha condições de tratar dele, fazendo uma cirurgia dentro do crânio dele. E como ele queria se ver melhor desse transtorno, ele aceitou, se internou. Na verdade, era um procedimento como o de hoje, experimental. Ninguém sabia nada, o médico estava fazendo dele uma cobaia, abriu o cérebro dele, não tinha o que fazer, deixou-o assim, e aí daí para frente ele foi piorando e morreu no manicômio lá onde ele tinha ido ser operado. Rachmaninoff teve colapso mental e depressão. Rachmaninoff, uma das coisas interessantes dele é que depois que ele compôs o segundo concerto para piano e orquestra, que é um dos concertos mais lindos que já se compôs na época romântica, ele ficou, isso foi tão assim exuberante, tão lindo esse concerto, que ele teve um surto de incapacidade de compor. Porque ele não ia conseguir compor nada mais bonito do que aquilo. Então ele passou alguns anos sem compor nada. Ele se sentia bloqueado. Aí ele precisou fazer terapias hipnóticas, terapias com o psicólogo da época, para que depois disso ele pudesse voltar a compor. E aí ele compõe o concerto número 3, que é bem mais feio, é muito difícil, tecnicamente. Eu acho que ele tentou compensar a falta da... Porque, sabe quando a pessoa faz uma coisa tão linda, que todo mundo canta e aquilo vira carne de vaca, e aí ele não quer mais ser o autor daquela beleza, ele quer compor uma coisa assim, esquisita, só para não dizer que ele é muito do romântico, água com açúcar, meloso. Então ele se preocupa com uma composição robusta, difícil, densa, e que, por azar dos pecados, em algumas passagens ainda se lembra muito do concerto número 2. Apesar de que ninguém diz que é uma cópia, não é uma cópia. E os pianistas, né, que querem se notabilizar pelo seu virtuosismo, eles gostam muito mais de tocar o concerto 3, que é muito mais feio, do que tocar o concerto 2, que é maravilhoso. O concerto 2 de Rachmaninoff é um dos concertos mais lindos que alguém já pôde ter escrito para piano e orquestra. Sobretudo quando você pega a gravação que foi feita pelo pianista russo Sviatoslav Richter. Não existe outra gravação mais bela do que esta, na minha opinião. Sviatoslav Richter é um outro pianista que também sofria de transtorno. Esses caras são tudo assim. São geniais, mas é tão geniais que são tudo abilolado. E ainda assim estão fazendo sucesso. Então Richter também passou por fases de depressão, fases sem tocar nada. A mesma coisa aconteceu com o Rubinstein. Arthur Rubinstein, um outro grande pianista, também passou por um período de dificuldade, tentou se matar, tentou pendurar-se no lustre do quarto onde ele estava na Alemanha, porque não tinha dinheiro para pagar a conta. Então você vê que todas essas oscilações emocionais estão acompanhando esses indivíduos. O John Nash, que é o matemático, ele teve esquizofrenia e depressão ao longo de sua vida. Ou seja, todos são gênios, todos são maravilhosos, todos realçam na sua área, mas todos eles são também dotados de transtornos mentais ou de loucura. Vamos para o próximo slide. Nancy Andreasen é uma psiquiatra da Universidade de Iowa. Investigou 30 escritores com talento criativo Deixa eu virar aqui para eu ler aqui no meu Celulabs. Fica mais fácil para mim. Ele investigou 30 escritores com talentos criativos. Oh, beleza. Cujo talento criativo havia sido comprovado na renomada oficina de autores da universidade onde ela estava. Andreasen examinou essas personalidades à procura de distúrbios psíquicos e comparou os dados obtidos
aos daqueles de um grupo de controle, outros que não tinham problemas. 80% dos escritores relataram perturbações regulares do humor, contra 30% dos grupos de controle, que não eram escritores famosos. 43% dos artistas se enquadravam no diagnóstico de uma ou outra forma de patologia maníaco-depressiva. Durante o estudo, 2 escritores cometeram suicídio. Nem terminou o estudo, eles já se mataram. Então, isso é o resultado de uma pesquisa médica, de uma pesquisa de uma pessoa psiquiatra que está cuidando de analisar esse perfil de artistas, músicos, escritores. Vamos para o próximo slide. Por isso que nós vamos chegar nisso aqui, no inciso 15, da introdução do Livro dos Espíritos. Muitas pessoas já ouviram falar, não vai mexer com esses negócios de espiritismo que você vai ficar louco. Mexe com os espíritos, você fica alucinado, vai tudo parar no hospício. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar loucura. Todas as grandes preocupações. A ciência, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes para a pessoa perder o equilíbrio. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta vai tomar a forma da preocupação principal, que então se muda em uma ideia fixa, podendo tanto ser a de espíritos, para os que se preocupam com eles, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Essas preocupações todas podem levar à loucura, pode gerar loucura numa mente que está vulnerada. Entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral, devem-se contar as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que elas lhe parecem muito pequenas e mesquinhas se comparadas ao futuro que o aguarda. A vida se mostra tão curta, tão passageira, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O espírita sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se ele as sofrer sem murmurar, porque ele vai ser recompensado na medida da coragem com que ele as houver suportado. Suas convicções, as convicções do espírita, lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, dessa forma, de uma permanente causa de loucura e de suicídio. Ele também conhece, pelas notícias que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual é a sorte daqueles que voluntariamente abreviam os seus dias se matando. E esse quadro é um freio a fazê-lo pensar antes de matar-se. Digo, pois, que o espiritismo bem compreendido é um preservativo contra a loucura e contra o suicídio, ao invés de ser um agente que produza isto. Então, quando uma pessoa fala assim, não vai mexer com esse negócio de espírito que você vai ficar louco, você pode dizer a ela, não, ao contrário. Quando eu compreender essas questões, é justamente aí que eu vou encontrar sanidade.
para não ficar desesperado porque eu perdi o emprego, para não passar por aflições porque minha namorada me deixou, meu namorado saiu com outra, para eu não ficar querendo morrer porque eu estou com uma doença incurável e já vou me matar antes que a doença me mate. Nada disto. É justamente o conhecimento do que acontece com a alma que dá ao espírito calma, serenidade, para enfrentar a dificuldade e crescer com ela. Por isso que Kardec coloca que a doutrina espírita é um antídoto contra a loucura e contra o suicídio. Diferente do que os leigos, às vezes, podem pensar. E por que pensavam que isso dava loucura? Porque, naturalmente, quando ninguém conhecia a doutrina espírita, pessoas ouviam coisas, viam vultos, tinham assustados os outros porque falavam sozinhas. Então, o que as pessoas diziam? Ah, é maluco, é doido, está falando sozinho, diz que vê coisa interna. Então, na época, o refúgio do hospício era o tratamento que davam aos que diziam mediunidade aflorada, estarem se contatando com o mundo invisível que só eles viam. Então, por causa disso, o conceito popular de muitos começou a falar, você começa a ver esses negócios, mexer com o espírito, você vai para o Juquiri, hein? Você vai ficar maluco. Quando, na verdade, é justamente o oposto. Quando você compreende quantas pessoas que foram e morreram no hospício, se tivessem tido a oportunidade de frequentar uma casa espírita, de entender o mecanismo da mediunidade, de dar vazão à comunicação daquele que ela estava ouvindo, teriam sarado. Não ficariam mais presos ao hospício, tomando choque, as químicas para a pessoa ficar calma, né? A insulinoterapia, não precisariam aplicar isso na pessoa. Mas como não havia conhecimento, então o destino de uma pessoa anormal era o hospício. Mas não foi o espiritismo que fez isso com ela, foram as pessoas que a tornaram maluca e botaram ela no hospício, porque não conheciam, porque não tinham noções dessas coisas. E agora o último slide, anotem bem, prestem atenção. Muito importante. Semana que vem, nós vamos para os itens 16 e 17, que são os últimos da introdução. E se der tempo, a gente começa já as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. Dúvidas? Quem quer fazer alguma pergunta pode levantar a mão. A Sônia vai trazer o microfone para o Johnny. Quando você começou a apresentar ali, na realidade eu ia colocar que eles todos eram europeus, né? E morreram jovens, mas aí começou os últimos, saiu a métrica. Mas o primeiro sabia, o Van Gogh, por que ele tinha morrido, que era suicídio. E nisso vem a minha pergunta. Todos eram gênios, né? Nesse caso ali, pelo visto nenhum deles eram espíritas, tá? E responde um pouco dos últimos estudos que a gente fez, que não necessariamente a genialidade na carne representa o grau de evolução do espírito. Só que esses espíritos, não necessariamente sendo tão evoluídos, eles conseguem deixar legados históricos para a humanidade. Como que isso é possível? É muito simples. Não é? Um materialista pode descobrir uma fórmula química que salva a vida. E é materialista. Está fazendo isso para ganhar dinheiro. Não tem nenhum mistério. O fato em si de alguém desenvolver, tecnicamente falando, conhecimento musical e deixar obras primorosas, não quer dizer que ele seja uma pessoa íntegra, honestíssima, maravilhosa, perfeita e pura. Não. Ele é um intérprete daquilo que a música pode chegar a ele e ser manifestada em símbolos. Mas o fato em si não quer dizer que porque ele fez isto, ele já é santo, ele não tem que acertar contas em outras áreas. Então, da mesma forma como qualquer um de nós melhora em uma área, e é por isso que nós vemos lá na lei de progresso do Livro dos Espíritos, nós vemos que primeiro acontece o progresso intelectual. Porque o progresso intelectual precisa acontecer para a gente aprender a discernir. Depois acontece o progresso moral. Só que o progresso moral não segue de imediato o progresso intelectual. Então você vai ver gente muito inteligente fazendo maldades.
até que amadureçam e mudem o seu comportamento. Mas é normal que isso aconteça. Então é por isso. Esses espíritos estavam preparados para cumprir tarefas nas suas áreas, mas estão muitas vezes em desajustes emocionais, desajustes afetivos, que não souberam trabalhar nas outras áreas. E óbvio que o que nós hoje chamamos de genialidade, na sua época, não era reconhecida. Van Gogh não foi reconhecido como um gênio. Todos os pintores do seu tempo, os chamados impressionistas, não eram vistos como senão pintores preguiçosos, que não acabavam suas telas. Deixavam tudo borrado. Eles não eram respeitados. Nós depois passamos a ver beleza onde naquela época ninguém via. Então a genialidade que nós hoje atribuímos a estes, não significa que na época eles eram vistos como gênios. Van Gogh. Van Gogh que cortou a orelha, o Paulo está perguntando. O que mais? Nós pusemos essas figuras para que vocês pudessem perceber que não tem nada a ver com religião. São áreas distintas, são áreas bem ecléticas. Pintura, música, matemática, mas a gente podia falar de muitas outras. E que, na verdade, o que gera a propensão à loucura é uma disfunção cerebral e que a pessoa converte aquilo numa ideia fixa, que pode ser uma ideia religiosa, pode ser uma ideia esportiva, pode ser uma ideia de ciência, pode ser uma ideia de outras coisas, que ela fica fixa naquilo. Agora, se você pedir para essa pessoa ter uma opinião filosófica sobre outras coisas, não vai saber. Existe um moço que está vivo, é um excelente pianista, chamado Evgeny, que é Eugene Kissin. K-I-S-S-I-N. Eugene Kissin. Ele é um pianista, agora já está bem mais velho, mas se você pegar as primeiras apresentações dele como jovem, ele parece um robô, assim, ó. Um cabelo desse tamanho, assim, ele entra num palco, num teatro, acho que na Inglaterra, para tocar um concerto, toca muito bem, mas ele fica, geralmente os grandes músicos, os grandes pianistas, os grandes instrumentistas, eles têm uma fissura específica naquilo. Então eles filosofam a música. O próprio Rachmaninoff, o Sviatoslav Richter ficou perdido em uma situação de conflitos, ficou anos sem tocar. Ora, o grande pianista americano, que era russo, né, Vladimir Horowitz, ele ficou, acho que 12 ou 15 anos sem tocar nada. Já era famosíssimo, parou de tocar, não tocou nada. Aí, depois de todo esse período, fez terapia psicológica para se entender, se encontrar, e aí um belo dia resolveu voltar a tocar. Aí quando anunciaram que ele ia voltar a tocar nos Estados Unidos, a bilheteria ficou aberta 24 horas e gente com quilômetros de fila para comprar ingresso para assistir Horowitz tocando de novo, depois de tantos anos. Mas são crises de emoção adulterada, alguma coisa assim. Quer dizer, é um parafusinho que soltou e ninguém sabe como é que o cara vai voltar a parafusar aquilo lá dentro da sua cabeça. Não tem nada a ver com a doutrina espírita. Tem a ver com propensões que nós carregamos de nossas vidas, de nossos problemas mal resolvidos. E que a doutrina espírita ajuda a gente a não levar por esse caminho, justamente. Se você sabe que o que você está tendo é uma doença que não foi gerada para te matar, mas que fez você pensar, que está te ajudando a superar você mesmo, você entende, puxa, a pior coisa que eu posso fazer com isso é se eu tirar minha vida, ou se eu me entregar ao desespero. Não. Vai ser uma bênção o que ela vai me ensinar. E isso acontece em todas as áreas. É como você enfoca. Se você não enxerga o outro lado da vida, você se desespera porque parece que é o fim da vida. Mas quando você entende que a vida é uma só, você não tem mais medo. Você enfrenta cada etapa, cada obstáculo e vence aquilo que está te impedindo de andar mais depressa. Você se torna melhor. Tem pergunta, Ana Paula?
Esse negócio que nós estamos fazendo com esses slides ajuda ou vocês preferem que a gente apenas fique falando? Aqueles que quiserem depois vão poder assistir os estudos e podem pegar no YouTube. E se quiser anotar o que está escrito em cada item, pode pegar lá também, né? Alguma pergunta aí, Ana Paula? O Eurípides Begido de Sete Lagoas. Eu vi um vídeo onde uma médium falava com a voz do Chico Xavier. É possível que essa médium estivesse incorporada por ele? Bom, Eurípides, eu não sei se a gente poderia dizer isto de uma forma convicta, uma forma peremptória. Os espíritos, às vezes, quando atuam sobre determinados médiuns, podem produzir fenômenos dessa natureza. Podem produzir. Até pelo próprio Chico Xavier, quando os espíritos faziam suas psicografias para as famílias, quando chegava na hora da assinatura, geralmente o espírito envolvia a mão do médium de uma forma mais intensa e a assinatura geralmente era igual à assinatura dele encarnada, ainda que a letra não fosse. Porque a letra, ele escrevia rápido num papel e não dava tempo de fazer caligrafia, era a mensagem. Mas a assinatura, inclusive existem inúmeros grafólogos, inúmeros peritos de grafologia que fizeram comparações e estudos da própria escrita, da assinatura do espírito, através do médium Chico Xavier. E atestam que se trata da mesma personagem, encarnada e a desencarnada. Então, naturalmente, que em determinadas circunstâncias pode haver esta manifestação dessa natureza. Só que eu não sei, eu nunca vi, não sei qual é o teor. De qualquer maneira, o mais importante, se é ou não é o Chico, é saber o que a entidade está falando. Porque não importa, se a mensagem for boa, se ela for instrutiva, não importa quem é que esteja dizendo. Agora, se a mensagem não for boa, não for nobre, não for instrutiva, pode ter o próprio Jesus falando, né, que vai ser o padeiro. Então, são estas as nossas maneiras de percepção do que é que está acontecendo. Nós temos algumas manifestações que acontecem às vezes com o Divaldo Pereira Franco. Às vezes, quando ele fazia algumas palestras, no final da palestra, durante a prece, parece, ele mudava a voz, eles identificavam como sendo o Dr. Bezerra de Menezes. A gente nunca tinha ouvido o Dr. Bezerra de Menezes encarnado. Ninguém ouviu a voz dele, não tem nenhum registro dessa voz. Então, qualquer voz meio de velho, meio rouca, você pode, é o Dr. Bezerra de Menezes. Tá bom, não estamos dizendo que ele está fraudando. Mas no caso do Dr. Bezerra, nós não temos como comparar. Já no caso do Chico, a similitude do tom de voz, ela é semelhante, ela é possível de você comparar. Mas do mesmo jeito que existe na grafologia, existe também os peritos técnicos, os peritos que fazem a comparação do tom de voz, do padrão vibratório, do áudio, para poder saber se trata mesmo da mesma pessoa. Como eu não conheço nenhum estudo comparativo desse tipo, eu não poderia dizer que mas também não vou dizer que não é, porque potencialmente isso pode acontecer. O espírito pode, usando de um potencial de ectoplasma mais intenso, pode neutralizar a ação do médium e transmitir com uma voz que lhe seja típica. Falando nisso, quando você estuda a vida de Jesus Gonçalves, no final de sua existência, Jesus Gonçalves, ele foi um ranceniano que viveu parte da sua vida final aqui em Pirapitingui, no leprosário de Pirapitingui. E a hanseníase foi galopante, 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 chegou um período em que ele já não tinha mais condição de falar, ele não falava mais nada. Já no fim da vida, ele era espírita, morava no fundo do centro espírita, nós fomos várias vezes lá, inclusive para levar tratamento espiritual para todos os rancenianos, nós víamos o centro espírita que ele ajudou a construir estava lá, a casa dele onde ele morou também. E o interessante é que, nas 2 semanas anteriores à desencarnação, no dia da reunião, quando as caravanas de ajuda iam a Pirapitingui, no domingo,
eles traziam o Jesus Gonçalves para o centro espírita, carregando ele numa maca. Ele não andava mais. E ele não falava, porque a hanseníase tinha corroído as cordas vocais. Mas, em um belo domingo, inexplicavelmente, quando terminou a abordagem da leitura do Evangelho, ele começou a falar sobre o tema do Evangelho, com uma voz cristalina, a voz dele mesmo, claríssima. Todo mundo ficou assim, exuberante de alegria. Nossa, ele está sarando, ele está vivo, a voz dele está saindo. E ele falou por alguns minutos, sei lá, 10, 15 minutos, falou claramente. Quando terminou, ele já não podia falar de novo. Nossa, aquilo então, pelas caravanas, a notícia correu para todo mundo. No outro domingo, muito mais caravaneiros tinham voltado a Pirapitingui para ouvi-lo novamente. O dobro de pessoas. E ele então foi trazido novamente da fundo da sua casa para o centro espírita. E nesse outro domingo, de novo se manifesta o mesmo fenômeno. Os espíritos plasmam cordas vocais vibratórias densas o suficiente para que ele pudesse falar. E ele fala. Neste segundo domingo, de novo, ele fala sobre o Evangelho. E então ficou todo mundo assim, embevecido, porque é um efeito chamado de milagre, um mudo falando. Mas, na semana seguinte, ele desencarna. Era o presente dos espíritos para que as pessoas tivessem uma lembrança dessa alma que foi tão lutadora, que foi a reencarnação de Alarico I e Alarico II, aquele que invadiu Roma, que cercou Roma, e a quem Francisco de Assis visitou na sua cabana para pedir que ele tivesse compaixão quando invadisse a capital italiana, a capital que ele estava cercando. E dizem que, pela lembrança dele em relação a essa solicitação franciscana, ele mandou preservar todas as igrejas, que os seus soldados não invadissem as igrejas. E isso foi justamente o que permitiu que todas as mulheres e crianças que haviam se refugiado nas igrejas fossem salvas. Então, há uma ligação entre o espírito de Francisco de Assis com o Jesus Gonçalves, o Alarico. E Francisco se torna o seu tutor espiritual no plano invisível, para ajudá-lo a se recompor. Mas, naturalmente, por todas as tragédias que ele fez quando guerreiro, ele ainda precisava passar por essas experiências hansenianas, que ele diz, inclusive em poemas, que foram muito, muito úteis, muito importantes para ele. E ele faz um poema muito bonito, aliás, acho que são 2 sonetos, em que ele intitula Alarico, o leproso, e Jesus, o são, vamos dizer assim, né? Ele é como leproso, na verdade, ele se reconhece como quem está se curando. E o leproso de verdade era ele quando ele estava na terra, como esse Alarico. É muito bonita a história de Jesus Gonçalves. Tem um livro que é bastante interessante para as pessoas que gostam de ler. Não, eu não estou falando de mediunidade, estou falando de biografia. Porque o Jesus, ele escreveu através da médium Célia Xavier de Camargo, ele escreveu uma trilogia, Perdoa, Ave Sem Ninho e Em Busca da Ilusão. São 3 romances que ele escreve como espírito. Mas eu estou me referindo aqui à extraordinária vida de Jesus Gonçalves, que é uma biografia onde estão esses fatos que eu acabei de contar aqui, sobre a fala dele, as lutas que ele teve com a própria hanseníase. É muito bonito. De Eduardo Carvalho Monteiro, A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Bom, chegamos no nosso final. Na próxima semana, se Deus permitir, nós vamos para os 2 últimos itens e, se der tempo, a gente começa o Livro dos Espíritos nas suas questões, tá bom? Vamos agora então fechar os olhos para a nossa prece.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade que a vida nos dá de olharmos para as nossas realidades de uma forma diferente. Nesse instante, muitos estão se batendo entre o medo, entre a revolta e a angústia, por não saberem como explicar e não entenderem como agir. Quanto, Senhor, lhes poderia beneficiar o frasco do saber, muito mais do que o comprimido que tira a dor de cabeça, muito mais do que o empréstimo financeiro que salva dos apuros, muito mais do que o reencontro afetivo com alguém que se ama. O frasco do conhecimento, da vida verdadeira, é justamente aquilo que garante para sempre que possamos viver sem ter medo das doenças, que saibamos enfrentar a dificuldade material, a perda dos bens, não como quem perdeu o motivo de viver, mas como quem poderá experimentar uma outra experiência de construção de si mesmo, mais humilde, mais sábia, menos presa. E quando se conhece no frasco do saber as leis do universo, nós aprendemos que não somos donos dos outros, nem os outros são nossos senhores, que o afeto é uma maneira de demonstrar nosso carinho pelas pessoas, não é uma forma de laçá-las, e que quando elas resolvem partir por um motivo ou por outro, devemos aprender a desejar-lhes a felicidade, porque elas nunca vão morrer. E se foi um equívoco, elas se arrependerão. E se tiver um motivo para irem, nós nos arrependeremos de não termos sido bons o suficiente para mantê-las. Como é bom, Senhor, que nada nos leve ao desespero, quando a gente sabe por que estamos vivos, e que tudo o que nós temos que fazer é seguir adiante sem receio, é olhar para o céu e não questionar as pedras do caminho, e ao contrário, dizer graças, Senhor, pelos espinhos que me empurraram para frente, pelas pedras pontudas que suportaram o meu peso e que aguentaram o meu passo para chegar mais depressa. Obrigado, Senhor, pelo sol escaldante que queimou a minha pele, mas iluminou a minha estrada. Obrigado, querido Mestre, porque estamos na terra, como quem sabe que vai embora. Que o teu amor possa ser espalhado enquanto aqui estejamos, e que nossa vida possa ser para outros este farol que você acendeu para que nós também enxergássemos. Com muita gratidão que nós oferecemos a você a oração de Pai Nosso em silêncio, com a qual encerramos o estudo de hoje. Pai Nosso. Que assim seja.